de teatro, de musicais que têm vindo aqui, têm relatado a dificuldade que é montar um musical no Brasil. Desde a seleção do elenco até os preços altíssimos de aluguéis da sala, o fato de você não conseguir fazer grandes temporadas. Queria que você contasse como foi a sua jornada para montar o musical da Clara, de onde nasceu essa sua ideia, a idealização, e como é você depois de viver a Clara no palco. A Clara sempre foi um motivo muito forte da aceitação dos meus cabelos, também da pesquisa musical que ela fazia, que as pessoas não sabem, até das músicas regionais, né, as músicas de rua, as músicas originais, que eu chamo, das músicas brasileiras de rua, que são enormes, assim, a quantidade de músicas originais. E por cada região, como o Brasil é gigante, você tem mudanças muito significativas na percussão, desde Folia de Reis, que vai de Minas ao sul do Brasil, que vai mudando a cada região. E a Clara tinha isso, as pessoas diziam que ela era uma cantora de samba, porque englobavam tudo aquilo. E, na verdade, ela cantava caboclinho, ela cantava uma batida de ançã, ela cantava forró, ela cantava baião, ela ia para todos os ritmos possíveis. Mas, para mim, tem uma ligação também muito pessoal, íntima, sagrada, que era essa religiosidade misturada, o que para mim foi assim, uma maravilhosa experiência, porque eu sou de uma cidade muito pequena, minha avó da Igreja Católica, mas benzedeira, um avô negro, preto, retinto, e a minha avó, uma benzedeira de dentro da igreja fazendo crisma. Ela era uma das organizadoras, então já tinha uma mistura maravilhosa. E uma senhora que era médium e que estava o tempo todo ameaçada pela Igreja Católica, porque aquilo era o diabo, né? Então, você imagina a miscelânea de coisas. Mas a Clara trazia essa extensão de conforto de tudo aquilo. E uma voz que eu achava que era muito pouco celebrada. E acho que, inclusive, depois da morte, muito mais ainda, né? Ela caiu num lugar de esquecimento brasileiro, da nossa cultura, da nossa autoestima, que, para mim, é extremamente significativo o que a gente faz com os nossos ídolos e, automaticamente, conosco, né? É a nossa autoestima muito ruim ainda, de sempre trazer o exterior e essa coisa. Mas a minha mudança foi enorme, porque para eu sobreviver, eu vim sozinha, eu sou filha de um caminhoneiro e de uma mãe professora primária. Eu tinha que ser muito firme nas minhas convicções e na minha sobrevivência. E fui ficando, de certa forma, fui me convencendo cada vez mais disso para que eu não fosse moldada nas outras áreas. Inclusive na música, dentro de uma gravadora, com muitos homens. E aí isso foi um pouco difícil de aceitar e me vestir de Clara no começo. Então eu passei muito sufoco, assim, porque era uma mulher de uma outra época que tinha músicas de outros caras, os homens compunham, as mulheres não falavam, né? Mal sorriam, se dessem risadas já eram consideradas as bruxas, tudo. E essa coisa do compor veio depois. Eu componho desde o meu primeiro disco. Então, aceitar um produtor externo, os compositores fora, uma outra época de ter essa relação com os homens completamente diferente, numa coisa tão romântica e tão dependente, que é dessa época, a época de minha mãe, né? Sim. Isso foi difícil, de eu largar esse meu lugar tão extremamente seguro Se jogar. e me doar, né? Mas foi surpreendente, porque entrar no repertório é de uma riqueza inacreditável. Uma mulher que estava nesse lugar, que hoje seria Ivete, né? Extremamente popular, a mulher que mais vendeu disco, foi a primeira a vender muito disco.
e a bater o martelo de que a mulher poderia vender, porque a mulher era uma intérprete disso só. Uhum. Ela não vendia, quem vendia eram os homens, né? As pessoas então começaram a pôr dinheiro, quer dizer, investir. Sim. E isso mudou tudo, né? E, enfim, são muitas coisas interessantíssimas.